Boa noite, turma, alunos do 7º período de Psicologia da FANS. Hoje a gente vai falar de um teste importante na psicologia, que é o IFP. É o IFP 2, significa Inventário Fatorial de Personalidade, né? Então, assim como a BFP, que é a Bateria Fatorial de Personalidade, que nós falamos, né, na última aula, na nossa última conversa, né, em vídeo, também avalia, né, o construto da personalidade, mas utiliza uma teoria, né, um modelo teórico diferente. Ela é uma bateria também psicométrica, né, um inventário também psicométrico para avaliar a personalidade. Pode ser aplicado tanto, né, individual quanto de forma coletiva, lembrando sempre, né, dos cuidados que a gente vem falando, que devem ser tomados, né, durante a aplicação, de propiciar um ambiente tranquilo, uma sala sem interferências, sem ruído, sem interrupções. Então, esses cuidados que são importantes, né, durante todo o procedimento, né, de avaliação psicológica, tá? Durante a aplicação dos testes, né, principalmente. Então, o IFP também, né, existem vários estudos aí, inclusive é interessante que tem alguns estudos mostrando, né, assim, as correlações entre o IFP e o BFP, né, então é interessante. Esses estudos, eles estão mais detalhados no manual do IFP, mas hoje o que a gente vai falar mais é sobre, assim, os principais fatores que são contemplados, que são avaliados no IFP, tá? O IFP também não tem limite de tempo, né? Os autores no manual, eles sugerem que a aplicação, ela dura em torno de 20 minutos, né? Então, até mais rápida, né, do que da BFP, se a gente for comparar. E, assim como a BFP também pode ser utilizado, né, no contexto clínico, no contexto organizacional, do trabalho, forense, entre outros, no qual seja necessário, né, a gente obter aí, né, dados sobre a personalidade, né, do sujeito avaliando, tá? Então, eu vou falar um pouco dessa teoria relacionada ao EFP, que embasa o EFP, que foi desenvolvido por um psicólogo norte-americano que foi durante 30 anos, né, professor na Universidade de Harvard. O nome dele é Henry Murray. E ele, né, foi um teórico importante aí da personalidade. Além desse teste IFP, ele também ajudou a fazer outros testes de personalidade, que são importantes na literatura, né, da psicologia. Então, ele descreve, né, algumas necessidades aí que estão relacionadas à motivação do nosso comportamento, né? E no IFP são contemplados 13 fatores relacionados à personalidade. Então, eu vou falar de cada um e vamos fazer uma interpretação pensando assim, naquele sujeito que tem um score elevado naquele fator, tá? Claro que quando a gente vai fazer, né, o laudo, o relatório, a interpretação do teste de cada um, a gente vai avaliar de acordo, né, com se o score deu mais alto, mais baixo, em que faixa, né, de percentil que ele se encontra, e aí a partir disso a gente vai fazendo a interpretação de acordo, né, com um alto fator, um fator médio, moderado, baixo, né, para a gente poder fazer a interpretação daquele dado. Então, vamos considerar aqui pessoas que tiveram alto score nesse fator, né? Então, vamos começar. O primeiro fator, né, é o fator de assistência. O que significa esse fator de assistência, né? Então, pessoas com alto score nesse fator, elas têm uma tendência a ter sentimentos, né, de piedade, de compaixão, de ajuda ao próximo, né, uma tendência de proteger, né, aquelas pessoas mais vulneráveis, né, então seriam pessoas com alto score, né, nesse fator assistência, tá? O segundo fator que nós vamos falar é a introspecção. Que fator é esse, né? O que caracteriza as pessoas com alto score nesse fator?
são pessoas que são muito ligadas à vida interior, aos sentimentos, às fantasias. São pessoas que observam muito, né, o comportamento delas mesmas, do outro. Então, são pessoas com essa característica, tá? O terceiro fator que a gente vai falar é o afago, né? Então, são pessoas que têm uma necessidade de proteção, de apoio, né? Elas têm até uma tendência, assim, de serem emocionalmente dependentes do outro. Então, precisam ser afagados, protegidos, amados, cuidados, né? Então, esse que seria o fator aí do afago. A deferência. Deferência, né, quer dizer respeito. Então, aquelas pessoas que têm uma tendência de valorizar, de admirar, né, de elogiar, principalmente figuras assim de autoridade, os seus superiores, né, nesse sentido aí que é a deferência, né. Afiliação. Afiliação são pessoas que têm uma tendência muito de lealdade aos amigos, né? De ter assim um amor, uma boa vontade, uma tendência aí de se apegar, né? De ter confiança com o próximo, tá? A dominância, né? A dominância elevada, ela caracteriza aquelas pessoas que têm aquele desejo de controlar, né, o comportamento do outro, de se impor, de ter um temperamento, de ter um excesso assim de autoconfiança, de querer influenciar, né, o outro através até mesmo assim da sedução, da persuasão, do comando. O desempenho está relacionado àquela característica de pessoas extremamente assim dedicadas em realizar as tarefas, o seu trabalho, seus projetos, né, que tem capacidade assim de planejamento, de execução, né, tendem assim a buscar sobressair, buscam reconhecimento do outro, né, são pessoas com alto aí níveis de desempenho, tá? Exibição, né? Pessoas com essas características, elas em geral, elas têm aí uma necessidade, né, de chamar a atenção, de ser o centro das atenções, de se exibir, de ser ouvido, de ser visto. Elas podem entender, né, uma certa dramaticidade, né? São pessoas com alto nível aí de exibição. Agressão, né? Então são aquelas pessoas que agem com uma certa hostilidade, raiva, né? Tendem a se colocar de uma maneira a injuriar o outro, tem uma tendência opositora, né? Então elas têm essa necessidade assim, de superar com vigor, né? Com uma certa raiva. A ordem, ela caracteriza pessoas que buscam aí pôr as coisas em ordem, né? Manter uma certa limpeza, uma certa necessidade assim de organização, de equilíbrio também, né? A persistência, né, está relacionada àquela característica de determinação, de terminar os trabalhos que começa, de insistir apesar de alguma dificuldade encontrada, né, no caminho, no meio de algum trabalho, de alguma tarefa. São pessoas que geralmente são muito exigentes, né, consigo mesma também, né, tem esse alto grau aí de exigência. Mudança, né, então pessoas com score alto em mudança são aquelas pessoas que não gostam muito, né, de rotina, de coisas fixas ou permanentes. Pelo contrário, né, buscam novas experiências, são mais abertas ao novo, à mudança de hábitos e a aventurar-se e arriscar-se, né? E por fim, né, a 13ª aí, fator avaliado pelo IFP é a autonomia, né, que está relacionada àquelas pessoas que têm às vezes dificuldade, né, de executar, né, ordens de superiores, que preferem agir mais de uma forma mais livre e independente, tá?
Então, são esses os fatores avaliados pelo IFP que permitem a gente traçar, né, um perfil bem interessante aí, né, das pessoas que realizam esse teste, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar falando desse instrumento, de aprofundar em algumas outras características do mesmo, tá bom? Um grande abraço, turma!